bom dia, boa tarde ou boa noite. Enfim, independentemente do horário que você estiver escutando esse áudio, eu quero que saiba que você é muito bem-vindo. E independentemente se você é um jovem, um adulto ou um senhor, independentemente do seu nível de educação, se você concluiu ou não a escola, fez ou não o ensino superior, não importa. Você é muito mais do que bem-vindo. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma equação. O nome dessa equação é equação de Torricelli. Mas eu não queria conversar apenas da equação, dos termos, das letras e das operações matemáticas que ela engloba. Não, pelo contrário. Eu quero conversar com vocês sobre a ideia, sobre a beleza por trás dessa equação. É isso que eu quero falar com vocês. Eu estava ontem pensando e de repente me veio isso, me veio essa ideia de falar sobre a equação de Torricelli, essa forma, digamos assim, poética de analisar, de interpretar, de compreender essa equação. É claro que para um estudante do ensino médio ou no estudante do curso de exatas, a aplicação também é importante. Mas agora, nesse exato momento, eu não quero fazer nenhuma aplicação. Nesse exato momento, eu quero que você, meu amigo, que está lavando a louça, que está trabalhando em casa, que está no trabalho, possa aprender alguma coisa. Eu quero que agora, nesse exato momento, a senhora que está cozinhando, a senhora que está passando roupa, que está arrumando a casa e está ouvindo esse áudio, possa aprender alguma coisa enquanto realiza o trabalho. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre isso, é sobre essa ideia. Primeiro, em qual contexto é aplicado a equação de Torricelli? No áudio passado, nós falamos sobre movimento. Nós falamos que na física você tem o MRU, que é a velocidade média, e a velocidade média é uma estimativa, é uma aproximação do que está realmente acontecendo. Por outro lado, nós também temos a velocidade instantânea, do MRUV, que seria uma velocidade mais realista, uma velocidade mais exata. E a equação de Torricelli é uma forma da gente calcular a velocidade, da gente medir, da gente mensurar o quanto a rapidez da sua viagem, o quanto que você andou ao longo da trajetória. Só que uma coisa engraçada acontece com essa equação. Veja bem, não é necessário que nós tenhamos uma educação assim formal para sabermos que o tempo é importante. Na nossa vida, o tempo é crucial. Nós utilizamos o tempo para planejar nossa rotina, nós utilizamos o tempo para planejar os nossos sonhos. Às vezes, quando nós somos mais jovens, nós falamos: quando eu tiver 20 anos vou ter um emprego, quando eu tiver meus 30 vou casar, e quando eu tiver meus 39 eu vou abrir uma empresa, ou algo do tipo. Então, o tempo para nós é algo crucial, é algo importante, é algo que não pode ser desprezado. Inclusive, o tempo para nós causa efeito no nosso corpo, no nosso metabolismo, na nossa forma de viver, e até mesmo o tempo pode modificar nossa visão que temos do mundo. Recorde-se que quando você era criança, você era mais jovem, você enxergava o mundo de uma maneira diferente. Mas com o avanço do tempo, com a passagem do tempo, você percebeu o mundo de uma forma diferente. Então, o tempo para nós é algo indispensável. E na física também. Nós utilizamos o tempo para calcular a velocidade. Um exemplo disso é quando você senta na mesa com seu pai, com a sua mãe ou com seu amigo e ele fala: eu levei 2 horas para sair do meu trabalho e chegar em casa. Perceba que quando ele saiu do trabalho para chegar na casa, ele veio de ônibus, ele veio a carro, ele veio nas motos, enfim, ele veio com uma certa velocidade. E perceba que ele falou
que ele levou, o tempo que ele levou para sair do local que estava e chegar em casa, que foi 2 horas. Então, no dia a dia, quando nos sentamos para conversar com os nossos familiares, parentes e falamos sobre viagens e falamos sobre a correria, a rotina do nosso dia a dia, nós sempre mencionamos o tempo. Por exemplo, você jovem que saiu da sua casa, pegou um ônibus e foi para a escola, quando você chegar em casa, você vai falar: mãe, hoje o ônibus atrasou, ele levou mais tempo para chegar do que de costume. Pai, hoje eu cheguei na escola mais rápido, cheguei na escola mais cedo. Então, toda vez que nós mencionamos o movimento, que nós citamos o movimento, é imprescindível, não sei nem o que significa essa palavra, mas é quase meio que impossível de nós não falarmos, de nós não citarmos, mesmo que indiretamente, o tempo. Então, meus amigos, eu estou dizendo para vocês que o tempo, assim como na vida, ele é fundamental na velocidade. Ele é fundamental para sabermos se você foi mais rápido ou se você foi mais devagar. Ele é fundamental para saber o quanto você andou, o quanto você demorou ou o quanto você foi mais rápido. Entretanto, quando nós... Permita-me tomar um café nesse exato momento. Eita, café bom. Entretanto, meus amigos, quando nós estudamos a equação de Torricelli, nós levamos um tapa na cara. Permita-me fazer um som. Nós levamos um tapa na cara. Porque essa equação proposta por Torricelli é uma síntese, é um resumo, é uma materialização da seguinte ideia: não é necessário saber o tempo para determinar a velocidade. É como se Torricelli estivesse dizendo o seguinte: na vida você pode usar o tempo para tudo. Você pode usar o tempo para fazer a sua rotina, para calcular muitas coisas. Você pode utilizar o tempo para você se aperfeiçoar, para você amadurecer, mas para calcular a velocidade você não precisa obrigatoriamente saber o tempo. Você consegue medir, saber se a pessoa foi rápida ou não, sem a necessidade de conhecer o tempo. Então é isso que Torricelli está falando para a gente. Ele está dizendo que não é obrigado nós utilizarmos o tempo ou a noção do tempo para determinarmos a velocidade. Com 3 coisas nós podemos saber a velocidade que você levou para ir da sua escola até a sua casa, ou que você leva para sair do trabalho e chegar em outro compromisso. Apenas com 3 coisas nós conseguimos saber se você está rápido ou se você está lento. Que coisas são essas? Quais são os termos? Quais são as condições para que essa equação seja favorável? Primeiro, a velocidade inicial. Segundo, a aceleração, que é como a velocidade muda com relação ao tempo. E terceiro, a distância do seu trajeto. Com essas 3 grandezas, com essas 3 informações, é necessário que você descubra a sua velocidade em um determinado instante, a sua velocidade em uma determinada trajetória, a sua velocidade sem a necessidade de conhecer o tempo. Agora, uma coisa engraçada é que quando eu falei os termos, eu falei um termo denominado aceleração. E eu disse, quando eu fui meio que definir o que era aceleração, eu falei da seguinte maneira: é a mudança da velocidade com relação ao tempo. E aí vocês falam: tá, mas o que é que isso tem a ver? Perceba que nessa equação de Torricelli, o tempo não aparece de forma explícita, de forma clara, de forma objetiva, de forma que você consegue ver a olho nu. Ele está escondido. Entre esses termos, entre essas condições, ele está encoberto, ele está implícito, ele está escondido, camuflado. Ele está lá dentro da equação, mas você não vê ele de forma
eficiente, de forma objetiva. E é isso que eu acho lindo. Eu acho lindo essa ideia de que é possível você determinar o tempo, de você determinar a velocidade sem que você saiba o tempo, sem que você veja o tempo de forma explícita, e sim de forma escondida, de forma camuflada, de forma encoberta. Se você entender muito, tiver um conhecimento técnico de matemática e em física, você vai conseguir, através de algumas substituições e alguns cálculos, colocar um tempo na equação de Torricelli. E é verdade, é possível fazer isso. É possível e é fácil. Entretanto, a beleza dessa equação, para mim, na minha humilde opinião, é de que ela me dá a possibilidade, mais uma vez, de saber se eu fui rápido, se eu fui devagar, sem a necessidade de conhecer de forma explícita, de forma objetiva, o tempo. Então, meus amigos, na próxima vez que vocês sentarem para conversarem com seus parentes, familiares e companheiros, vocês não falem: eu levei 2 horas para chegar de um ponto até o outro. Não falem isso. Só diga a distância que você percorreu, a velocidade de início e a mudança da sua velocidade, a sua aceleração. Se você falar essas 3 coisas e deixar de forma escondida, de forma implícita o tempo, eu acho que a conversa ficaria muito mais interessante. Então, era isso que eu tinha para falar. Agradeço a todos que ouviram isso. Se vocês estiverem vendo esse vídeo, esse áudio que está no formato de um vídeo, peço que compartilhem, se inscrevam nesse canal e vamos ver o que vai acontecer. Compartilhe no Instagram, compartilhe com seu pai, com sua mãe, chame todo mundo que você quiser. Porque eu quero fazer uma coisa nova. Eu quero transmitir esse meu conhecimento para que todos, não só estudantes ou acadêmicos, mas para que todos possam pelo menos ter uma chance de aprender. Tá bom? E é isso. Desculpa pelo áudio, desculpa por algum barulho externo e peço desculpa também se eu falei algum conceito errado ou se eu me equivoquei em alguma parte técnica. E é isso. Muito obrigado. Me sigam também no Instagram e nas outras redes sociais. Muito obrigado.